Este 10 por 1 é com o cientista político Rudá Rissi e é uma parceria com o jornal 7 Dias. O paulista Rudá Rissi é um dos cientistas políticos mais respeitados e requisitados em atividade. Com mais de 30 anos de formação, o diferencial de Rudá está no fato dos seus conhecimentos extrapolarem o campo acadêmico, se estendendo à prática de tudo que ele ensina. Já que, além de cientista e professor, Rudá também foi um grande militante e esteve envolvido diretamente em importantes momentos da política nacional. Autor de vários livros, graduado e doutor em Ciências Sociais e mestre em Ciências Políticas, Rudá conta como foi ser discípulo de Paulo Freire, participar da Agenda 21 Brasil e ser membro do governo paralelo, criado pelo PT para fiscalizar o então presidente Fernando Collor de Mello. Ele revela os bastidores das eleições presidenciais de 2014, considerada a mais agressiva de todos os tempos, o futuro das atuais grandes legendas políticas e o que é o lulismo. Projeta o perfil do próximo eleito ou eleita a presidente da República, o que esperar para as eleições deste ano e quem realmente está no páreo. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Professor Rudá, como foi ser discípulo de Paulo Freire? Olha, foi um aprendizado, porque você sabe que quando a gente é jovem, a gente é muito arrogante, a gente acha que os velhos não dão oportunidade para a genialidade da gente, né? E o Paulo Freire tinha uma paz, uma tranquilidade. Só para você ter uma ideia, ele pegava um livro para estudar com a gente, ele ficava num parágrafo 1 hora. Eu, no meu desespero, falava assim, poxa, se eu continuar assim, quando tiver 70 anos, eu estou terminando o livro. E tanto que, tempos depois, eu dei um livro meu para ele e a dedicatória eu aprendi a ler com o senhor, né? Então, acho que o mais interessante é o profissionalismo, o rigor e essa tranquilidade com o tempo, de saborear as palavras e analisar o que a gente está fazendo. E qual foi a importância dele na sua vida? Muito grande, porque para dar aula, para você ter uma ideia, né, por muito tempo eu dei aula, para dar aula eu saio suado, esgotado. Ele que me ensinou a ficar atento no olhar do aluno, a respeitar e ter informações sobre ele, a não dar uma aula, eu sou o saber, você se vire. É saber, eu estou falando algo que ele está entendendo. Paulo Freire dizia assim para a gente em reunião, olha, intelectual é a pessoa que pensa difícil e fala fácil. Quando a pessoa fala muito difícil, ele é picareta porque ele não quer que o outro entenda. É um jogo de poder. Então essa coisa da gente ser simples, falar fácil, a gente que faz faculdade, a gente sai com outra linguagem. Isso aí é um estudo, a gente tem que ficar se policiando para o outro entender e todo mundo está dialogando comigo. Então esse rigor ficou embutido em todos nós que trabalhamos com ele. Como foi fazer parte da Agenda 21 Brasil? Nossa, isso daí foi um convite feito por dois teóricos muito importantes da USP, economistas, que é o Ricardo Abramovay e o Zé Eli da Veiga. E na época o ministro filho do Sarney, ministro do meio ambiente, e nós tivemos alguns encontros com muita gente, eu fui um dos 300, se eu não me engano, uma elaboração muito importante que era essa ideia da gente desenvolver o país na agricultura, mas com sustentabilidade, ou seja, que os nossos netos continuam trabalhando na agricultura se quiserem, não só nós, né? Foi um debate muito importante e o que é mais fantástico é que quando você faz um projeto dessa natureza com tanta gente, você tem uma fauna lá dentro, né? É um zoológico e você tem que ser transigente, não dá para você só impor a tua visão e tentar ceder, e isso é que constrói um projeto nacional, né? Foi muito importante. O que as eleições de 2014 tiveram de tão diferente das demais? O ataque à biografia do outro, isso é que foi mais importante. Pela primeira vez nós tivemos tecnologia de ponta, em que se estudava como é que o eleitor estava pensando por perfil, se era mulher, pobre, rica, se era jovem, para entender como destruir a crença que se tinha no adversário. Então se trabalhava em cima daquilo que era mais forte no eleitorado e ia corroendo até que ele desmontava e não sobrava mais nada. É a primeira vez que o Brasil faz uma campanha tão profissional e tão agressiva a esse ponto, né? Fez o país sair dessa eleição em guerra. E qual é o futuro das grandes legendas partidárias da atualidade? Na democracia, a tendência é que as grandes legendas comecem a ficar cada vez mais iguais. Qual que é o problema? No século XX isso não era tanto problema,
Mas no século XXI, com as redes sociais e com a fragmentação, cada vez mais a gente está fechado. Engraçado, globalização parece que a gente ia ficar igual, né? Cada vez nós somos mais diferentes nos nossos grupinhos, nos nossos nichos, né? O que acontece é que quando começa a unificar muito e parecer muitos os partidos, a maioria dos eleitores não se sentem representados. Então veja só, se o Lula não for candidato, nós subimos para quase 50% o número de pessoas que não vão votar. Com o Lula é 26%, que já é alto. Sem o Lula é 40, mais de 45% de abstinência branco e nulo. Então você está vendo que esse sistema tem grandes partidos lá em cima que não tem pé, ele não tem raiz na sociedade. Você vai falar, mas é um problema do Brasil. Não é. Nos Estados Unidos, na última eleição, 50% do eleitorado não votou. Na Suíça, 50% do eleitorado não votou. Então, assim, nas grandes democracias, qual que é o problema que eu estou querendo dizer? É que os partidos estão envelhecendo e não estão acompanhando as mudanças da sociedade. A ideologia estão sendo ultrapassadas até pelas novidades. E não estão conseguindo ter representação. Então, na verdade, não tem ideologia partidária mais. Não, é uma estrutura empresarial de política que está totalmente afastada. Nós temos hoje um partido da mulher, que a maioria são homens. É isso. E o que você me diz respeito ao novo fenômeno de outlanders? São aqueles que estão entrando na política sem nunca terem ingressado com a proposta de renovação. Isso é forte justamente porque há uma crise de representação. Então a gente tem que ver a causa. Como todo mundo acha que não tem ninguém me representa, todo mundo está lá fazendo negociata, para alguém ter voto, ele tem que falar, eu sou como vocês, mas eu vou sujar minha mão para ver se a gente chega lá. Na verdade, esse tipo de campanha é o que a gente chama em política de demagogia. Eu finjo que eu sou igual, mas eu não sou igual, tanto que eu tenho poder. O principal argumento é que eu não sou político, vai ser quando eu sou político. Eles são. Né? Então, você vê, o Collor falou isso, contra os marajás, e um cara fazendo campanha com punho duplo, aquele punho que dobrava com abotoadura. Como é que o cara não é marajá se tem abotoadura? Então, assim, a gente não percebe. É o discurso carismático do Hitler, que falava que os arianos é que seriam a raça do futuro, todos loiros de 2 metros e ele baixinho e moreno. E ninguém percebia que ele era diferente. Os grandes estudiosos da política do século XXI dizem isso, que o candidato que dá certo nessa situação de crise de representação é o demagogo que fala, eu sou como vocês, vamos invadir, só que só ele invade, né? O que esperar das eleições presidenciais de 2018? Primeiro, a gente só vai ter clareza do que vai ser essa eleição em agosto. Isso nós vamos ter que ter calma, porque até agosto não tem solução nenhuma para isso. Segundo, um tumulto enorme em função do Lula. E terceiro, uma crise qualquer que seja o eleito em 2019, porque o Congresso não vai ser alterado. E o Congresso não alterado vai continuar chantageando o eleito, que vai ser eleito com poucos votos, a não ser que seja o Lula, na situação atual. O eleito em 2019 não vai ter um apoio da maioria dos brasileiros, mas o Congresso vai continuar tendo muita força. Continuaremos aí com o presidencialismo de coalizão. Vamos, e numa coalizão do baixo clero, gente que só pensa neles e naquela regiãozinha onde ele tem voto, e não no país. Podemos arriscar a definir um perfil aleatório do próximo representante? Possivelmente não vai ser de centro, ele vai estar mais nos extremos. Não estou dizendo que é muito extremo, pode ser, mas centro não. Candidatos com um perfil liberal, central, não vai ser eleito, porque o governo Temer destruiu a confiança da população nesse tipo de proposta. Efeito Lula. Pois é, possivelmente o Lula não sendo candidato, ele vai influenciar a eleição seguinte, não essa desse ano. Porque a crise do próximo governo vai jogar à luz qual é a saída para o país, e cada vez mais vai ficar a memória afetiva de um governo que deu certo, sem muito profundidade na análise, mas vai ficar uma memória dizendo lá foi bom. Cada vez mais vai reforçar o estilo Lula. Bom, fale sobre o Instituto Cultiva. O Instituto Cultiva é um instituto que eu presido, que tem sede em Belo Horizonte, e a gente se dedica principalmente à educação, tanto reforma curricular, sistemas de avaliação, relação família-escola, como reformas educacionais mais amplas, e também formação de técnicos da área pública ou lideranças para o controle da gestão pública, conselheiros de direito, conselheiros tutelares,
técnicos da área de saúde, educação e assim por diante. A gente se dedica a esse tema. 30 anos de Constituição e quase 3 impeachments. Nós temos maturidade política? Nós temos um jogo perverso da política nacional porque os cidadãos, ao contrário do que a Constituição de 88 prometia, não coordenamos a política, nós somos coadjuvantes. Isso significa que nós temos que reorganizar o arranjo de representação política. A questão não é mudar só a lei, mas é fazer com que os brasileiros controlem mais a política. E vou falar aqui algo que é polêmico, e uma das saídas é acabar com o impeachment. O impeachment no Brasil é uma lei, é um instituto legal que aumenta a corrupção, porque dá poder para o deputado para chantagear o presidente, ou o vereador para chantagear o prefeito, ou o deputado estadual para chantagear o governador. E a saída que está tendo para o executivo é dar cargos para o parlamentar. E aí nós temos uma promiscuidade cada vez maior, por isso que nasce alguém como Eduardo Cunha, não ele nasce de qualquer lugar. Nós temos que derrubar um governante eleito por quem votou nele, que é o eleitor, e não alguém que tem uma procuração representando a gente. Eu dei voto, eu tiro. Como é que chama isso nos Estados Unidos? Recall. É essa a ideia. Foi um prazer, muito obrigado. Prazer foi meu. Até o próximo 10 por 1.